Boa noite, 21h51 e dentro do Jornal da Noite está começando mais um rádio ao vivo. E a gente começa falando um pouquinho da memória, que é certamente um dos componentes mais importantes dentre todas as funções cognitivas. Através dela, arquivamos nossas experiências, a usamos para nos adaptarmos às mudanças que nos cercam, fenômeno popularmente conhecido como aprendizado. Vamos falar um pouco sobre o tema com os ouvintes do Rádio ao Vivo, da Jovem Pan, conversando hoje aqui com o Dr. André Felício. Dr. André é neurologista, doutor em ciências pela Unifesp, membro da Academia Brasileira de Neurologia e Clinical Fellow da University of British Columbia, no Canadá. Doutor André Felício, muito boa noite para o senhor. Boa noite, Menegatti. Um prazer estar com você aqui. Prazer nosso. Aliás, antes de mais nada, nossos agradecimentos por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Falar um pouquinho mais da memória, tão importante para nós, né? Claro, sim. Bom, para o ser humano, a memória, podemos começar daí. É de fundamental importância a memória, né, doutor André? Sim, claro. E eu gostaria, nesse ponto, inclusive, Menegatti, você já definiu bem alguma das importâncias, né, da memória para o ser humano, mas a definição que nós, neurologistas, costumamos dar para a memória é bem simples. É a capacidade que nós temos de armazenar uma determinada informação ou dado, mas mais do que isso, resgatar essa informação, esse conteúdo, né? E, obviamente, durante a evolução, para nós, seres humanos, essa foi uma aquisição que veio cada vez mais se desenvolvendo, né? Então, define o ser humano, é muito importante e sem ela seria bastante difícil no nosso dia a dia, né? No mínimo, qualidade de vida nenhuma, né? É verdade. Agora, realmente é curioso, né? E nós leigos aqui, nos perguntamos assim, às vezes até sem nem estar pensando mesmo no assunto. Como é que essa capacidade de arquivar, como é que nós arquivamos uma informação? Como é que o cérebro, qual é o processo? Eu sei que não é nada fácil, mas... Bom, claro que de uma maneira simplista, a gente poderia dizer, Menegatti, que existem basicamente dois tipos de memória, né? Um tipo de memória que a gente chama memória de curto prazo, que é a capacidade que nós temos de armazenar informações que acabaram de acontecer há alguns minutos ou algumas horas. Então, por exemplo, o que a gente almoçou hoje mais cedo, ou qual foi o trajeto que fizemos até o nosso serviço. Então, essa seria a memória de curto prazo, que é processada e armazenada numa região do cérebro que fica numa estrutura chamada lobo temporal. Tem esse nome estranho, mas, enfim, é uma região que fica aqui em cima da orelha, no cérebro, né, dos dois lados. Sim. E a memória de longo prazo já é um pouco diferente. É uma memória mais sofisticada, foi até uma memória que se desenvolveu mais no ser humano, mas é aquela memória que permite a gente lembrar de coisas de décadas atrás. Então, o que aconteceu na nossa adolescência, enfim, coisas que às vezes nem a gente acredita que teria capacidade de lembrar. E essa memória já é processada e armazenada em uma outra região, que fica na região da frente, na altura da testa, numa estrutura bem desenvolvida no ser humano, conhecida como córtex pré-frontal. Então, basicamente, de uma maneira bem simples, seria isso, né? Essa memória de curto prazo e essa memória de longo prazo. Uhum. Isso nos remete a um tema que é muito frequente hoje, infelizmente, uma doença que acomete um número bastante significativo de brasileiros, não só de brasileiros, mas estamos falando aqui no Brasil, que é o mal de Alzheimer, né? E é uma característica, não sei se eu estiver falando alguma bobagem, o doutor André Felício me corrija, mas é o que a gente ouve falar, que o problema maior no início, né, do mal de Alzheimer, a pessoa começa perdendo a memória de curto prazo, né? Quer dizer, a memória, os fatos mais recentes, ela se esquece. Sim. Isso é uma verdade ou não?
Sua informação está absolutamente correta, é isso mesmo. E essa é uma das pistas para a gente diagnosticar o mal de Alzheimer ou a doença de Alzheimer. Imagino que sim, já é um passo, né? Claro. E aí vem um grande problema. E qual que é esse grande problema? A nossa população está envelhecendo, né? E especialmente em países como o Brasil, países ainda em desenvolvimento, nós ainda, óbvio, temos uma pirâmide etária com muitos adultos jovens, mas a população velha tem cada vez ganhado mais espaço. Então, nós conviveremos cada vez mais, seja na nossa família ou seja conhecidos nossos, com portadores de doença de Alzheimer, onde basicamente, como você mesmo disse, a memória está comprometida e nas fases iniciais a memória de curto prazo, que foi aquela que a gente explicou agora há pouco. Né? Isso não se sabe bem por que acontece assim, né, esse processo, né? Ainda não se sabe. É a doença que a gente fala neurodegenerativa mais comum. A gente sabe que existem algumas alterações bem específicas nos pacientes com Alzheimer, como, por exemplo, a formação de algumas placas no cérebro, conhecidas pelos patologistas como placas senis, e uma outra estrutura conhecida como emaranhado neurofibrilar. Isso tudo você identifica no cérebro após uma autópsia. Óbvio que em vida a gente não faz isso, mas são marcadores que confirmam esses achados e determinam essa característica na doença de Alzheimer. Agora, em vida, o diagnóstico é clínico, né? Pelos sintomas e pela identificação de outros achados no exame neurológico e através de exames complementares que auxiliam o médico a afastar outras causas de problemas de memória, que isso também é importante para o seu ouvinte saber, né? Que existem outras causas que podem levar à perda de memória. E quais são as principais, doutor? Porque o que não leva a esquecer as coisas? Assim, às vezes há algum mal assim que é temporário ou não? Ele sempre tende a ser progressivo, esses problemas de memória? Não. Existem causas de perda de memória, ou de dificuldade de concentração e atenção que podem ser resolvidos de uma maneira bem mais simples. Então, por exemplo, a gente, nós neurologistas, que frequentemente lidamos com outras especialidades, nós vemos comumente colegas endocrinologistas pedindo ajuda para a gente, fazendo diagnósticos de pacientes que têm, por exemplo, problemas na tireoide, nessa glândula que a gente tem aqui no pescoço, e muitas vezes, dependendo do problema e da intensidade desse problema, esses indivíduos eles podem queixar-se de problemas de memória, né? Então, o endocrinologista costuma, com frequência, ver esse tipo de paciente. Outras causas são, por exemplo, pacientes que sofreram algum trauma craniano e semanas depois começam a desenvolver também um quadro de alteração de memória, déficit de vitaminas. Essas seriam questões mais simples e que nós conseguiríamos resolver com mais facilidade, né? Então, é claro que a gente fala de doença de Alzheimer como sendo uma das principais causas, mas existem outras dessas causas que a gente chama secundárias, que são passíveis de se resolver, né? O Alzheimer se fala muito, é apavorante, porque a primeira informação que todos têm é de que ela é uma doença progressiva, degenerativa e, até onde se sabe, até agora incurável, né, doutor? Infelizmente, eu ainda tenho que dizer que essa informação é verídica. No entanto, existe um dado importante. Como eu disse anteriormente, nós conviveremos com esses pacientes cada vez mais. Então é importante saber o seguinte, Menegatti, veja, você fazer um diagnóstico de doença de Alzheimer hoje não significa necessariamente que este paciente terá um desfecho ruim a longo prazo. Porque se você consegue fazer um diagnóstico na fase inicial, se você trata este paciente, se esse paciente tem auxílio
na sua família ou de outras pessoas, e ele está engajado em atividades de terapia ocupacional, ou enfim, permanece ativo de alguma maneira. A gente conhece inúmeros casos, e eu particularmente tenho a experiência pessoal de inúmeros pacientes com Alzheimer, e que têm uma vida, né, o seu cotidiano, que não é prejudicado significativamente. É claro que há um impacto, eu não estou minimizando isso. Claro. Mas não se pode também colocar um rótulo, né, para esse diagnóstico, que isso acaba não sendo a realidade para todas as situações, né? Agora, é interessante, né? A gente tem dificuldade de esquecer episódios traumáticos, né, doutor? Sim. A memória, ela prega peças, né, gente? De repente, ela falha no momento em que não se espera, quer dizer, há esses momentos, esses brancos, que a pessoa costuma chamar de branco, mas deu um branco, esqueci de repente. Isso é normal ou pode ser indicação de que algo não vai bem? Na maioria das vezes é normal, acontece com todos nós. Isso é muito interessante. Então, existem situações em que, como você mesmo mencionou, né, você quer lembrar o nome de alguém ou de alguma coisa e não se lembra. Sim. É que a memória, ela não é uma função instante no nosso cérebro, né? E junto com as vias que processam a memória, existem outros circuitos, por exemplo, relacionados à questão das emoções, e que influenciam muito, né? Então, não é incomum, por exemplo, você estar num estado emocional alterado, ter dificuldade para se concentrar ou para memorizar. Aliás, isso é um outro ponto importante. Atenção e memória andam juntos. Não é à toa, por exemplo, que crianças em idade escolar ou até adultos jovens com o que a gente chama de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade também têm problemas de memória, ou podem ter. Mas não é que necessariamente existe um prejuízo na memória. Entendi. O que ocorre aí é que a falta de atenção prejudica a memória. Então veja que memória tem a ver com emoção, tem a ver com atenção, tem a ver com uma série de questões que influenciam, né? Então, esses episódios de branco ou de esquecimentos episódicos, que eu chamaria, quer dizer, que acontecem uma vez ou outra, são normais e todos nós estamos suscetíveis a isso, né? Então, não há o que se preocupar. A gente se preocupa quando isso é progressivo, você começa a perceber e está te incomodando, a sua família ou as pessoas que estão em volta de você percebem também, e aí sim isso passa a ser algo que deve ser avaliado por um médico ou especialista, né? Agora é interessante que a nossa memória, essa capacidade de armazenar, por exemplo, tanto faz eu armazenar imagens, uma imagem que eu capto simplesmente sem som algum, digamos, sem mais nenhuma informação a não ser na visual, quanto a capacidade de armazenar uma informação que alguém me passa, né? Que eu ouço no rádio ou que eu leio. Isso é muito interessante, né? E mostra a complexidade que é essa questão da memória. Você tem a memória olfativa, né? Você tem a memória visual, você tem a memória auditiva, enfim, e memórias muito mais complexas, né, que envolvem uma cena onde você é capaz de se lembrar, por exemplo, de vamos supor um concerto musical que você foi. Isso. Aí você se lembra dos músicos, você tem a memória visual, você se lembra do som, você se lembra do cheiro. Isso que é incrível, se você revelou a memória olfativa, isso aí é uma coisa incrível, né? Aliás, esse é até um ponto importante, né, que muitas dessas memórias, elas acabam às vezes sendo tão fortes que você, de repente, você percebe um cheiro que te remete a décadas atrás, a uma experiência que você teve décadas atrás. Você sente novamente aquele cheiro, uma coisa incrível. Exato, e vive
vivencia aquilo de novo, né? Identifica assim claramente, como se estivesse naquele momento novamente sentindo, né? Todos nós temos essas lembranças, né? E graças neste caso, à memória de longo prazo, né? Certo. Agora, e nós podemos potencializar nossa memória? Como trabalhar isso realmente, doutor? É possível? Eu acho que esse seria o ponto principal, né? Então, existe um conceito em neurologia que se chama reserva cognitiva, né? Que é o quanto que a gente consegue armazenar de funções cognitivas, habilidades ao longo da vida. Mas o grande segredo para você ter uma memória boa e conservá-la ao longo da vida é você ser uma pessoa ativa no sentido de querer buscar sempre novas experiências, novas informações. Quer dizer, para o cérebro não há nada melhor do que esse desafio. Quer dizer, é um indivíduo curioso que está sempre buscando aprender coisas novas, seja aprender a tocar um instrumento, uma língua nova, seja uma mudança de trabalho, enfim. O cérebro em movimento é a principal ferramenta para você manter a longevidade da sua memória e a acurácia dessa memória. Agora, é óbvio, uma dieta saudável é muito importante. Existe até uma questão curiosa: a cafeína é uma substância que melhora a nossa performance. Cochilo é uma questão que também melhora a nossa performance cognitiva. Que bom, né? E o sono adequado também. Isso é importante, né? É também importante. Então existem todos esses outros fatores. E só finalizando, não esquecer do que atrapalha, né? Substâncias tóxicas ilícitas e as ilícitas, como álcool e cigarro, né? Certo. O cigarro está em todas, né, doutor? E a bebida alcoólica também. É evidente que não estamos falando aqui de quem toma o seu cálicezinho de vinho. Não, claro. Inclusive o álcool, socialmente, não seria um problema tão grande. O problema maior seria o alcoolismo, né? As pessoas que realmente acabam ficando dependentes. Agora, interessante que o senhor acaba de falar, quer dizer, o cérebro gosta de trabalhar, né, doutor? Ele foi feito para trabalhar, e ele quanto mais trabalha, melhor. Gosta e precisa. E precisa. Esse é o seu combustível. E não é à toa que nós temos 100 bilhões de neurônios, e não é à toa que a minoria desses neurônios são utilizados. Quer dizer, ele está lá faminto por novas experiências, novos aprendizados, e cabe a gente colocar esse cérebro em movimento. Exatamente. Assim como colocar o corpo em movimento, que esse é um outro ponto importante. Tá certo. Ter uma atividade física regular melhora também a performance cognitiva. Então, corpo e cérebro em movimento, essa é a dica. Sempre, essa é a grande dica para uma vida saudável, para uma vida longa, porque nós brasileiros estamos vivendo mais. Exato. O que é muito bom, então vamos sempre procurar viver cada vez mais e com qualidade de vida, o que é muito importante, melhor também, né, doutor? Sem dúvida. Bom, doutor André Felício, muito obrigado por mais uma vez nos atender, sempre com informações importantes, com orientações importantes para os nossos ouvintes. Doutor André Felício é médico neurologista, como eu disse, é doutor em ciências pelo Unifesp, é membro da Academia Brasileira de Neurologia e Clinical Fellow da University of British Columbia, no Canadá. Doutor, tem algum site que o senhor indique aí que tem alguma informação para leigo importante? Porque as pessoas têm muita curiosidade em relação ao cérebro, à memória, são coisas que realmente despertam a atenção das pessoas, né? Sim, eu indicaria como regra o próprio site da Academia Brasileira de Neurologia, onde o ouvinte pode encontrar informações para o leigo, e a partir dali outros links úteis ou outros sites onde ele então pode ir desmembrando aí conforme o seu interesse, né? Mas o site da Academia Brasileira de Neurologia seria minha recomendação. Existe também o site da Associação Brasileira de Alzheimer, ABRAS, que também é uma outra opção. Tá certo, fica aí para o ouvinte a dica então. Doutor André Felício, muito obrigado mais uma vez, uma ótima noite para o senhor, hein? Eu que agradeço, obrigado. 22h12 em São Paulo.